Quanto você pagou nessa bola? 600. Você some daqui, você e essa garela. Você vai lá devolver essa ou então você pega sua mala, marra. Não, é melhor ir embora, pô. A melhor coisa que eu faço aqui é pegar meu rumo de casa. Ele já me esculhambou todo. Aí vai querer botar até alguma coisa na minha comida, tá repreendido. Quem vai ficar aqui essa casa aqui é outro, não eu. Oxi, a mulher tá procurando nome pra me xingar, pô. Tu é doido? Não. Se tu não me levar, eu vou embora. Quem vai ficar aqui é o... Olá senhores, bem-vindo ao canal. Imagina só você ser casado com uma pessoa, ter filho com ela e tudo mais, fazer de tudo por ela, dar iPhone novo, carro, loja para ela trabalhar e mesmo assim, de forma inexplicável, essa pessoa resolve trair você com seu melhor amigo, ela leva o cara pra morar dentro da casa onde vocês moravam e depois de um tempo ela toma um gosto do cara e você volta a se relacionar com ela como se nada tivesse acontecido. Foi mais ou menos isso que aconteceu com o pobre Johnsons e depois desse ocorrido, nunca mais ele foi o mesmo, senhores. Pode ver que ele tem um jeitão meio atrapalhado, parece que ele tenta ser engraçado aí nas coisas que ele fala e eu acho que tudo isso aconteceu porque depois do ocorrido, da traição e ele pedir pra voltar pra esposa, ninguém mais consegue levar o pobre louco a sério, nem ele mesmo. No vídeo de hoje você vai ver que esse Ricardão, que era melhor amigo dele, ainda desafiou ele pra uma luta e o pobre Johnsons arregou miseravelmente, sendo que essa era a oportunidade dele dar o troco no cara, mas por incrível que pareça, ele além de ter arregado pra esse convite da luta, ainda justifica dizendo que ele não vai aceitar essa luta porque vai que ele apanha do Ricardão na frente de todo mundo. É exatamente isso que a gente vai ver a partir de agora e tente não se impressionar com esse jeito meio abestado de pobre Johnsons. É o amigo dele que ficou com a esposa dele. É Jefão o apelido dele. Como é que tá a sua relação com ele? Não, nunca mais eu falei com ele. Nunca mais. Tapa na orelha. Porque eu vi esses dias um vídeo dele te desafiando pra porrada. Sim, ele quis agora entrar na mídia, me desafiar pra porrada, tá ligado? Mas, mano, o cara já pegou minha mulher, já andou no meu carro, morou na minha casa, agora quer me bater. Quer dar porrada na minha cara. Eu falei, mano, devagar, né? Deixa eu em paz. Falei, deixa eu viver sua vida, filho da mãe. Você já fez tudo que tinha que fazer. Agora ele quer me bater, pai, quer dar porrada na minha cara. Na frente do Brasil inteiro ainda. Falei, mano... Tá aí, senhores, esse é o triste fim do pobre Johnsons, também conhecido como o pobre louco, e pra quem não se lembra muito bem da história dele, foi o seguinte, ele era casado com uma senhora, tinha filho com ela e tudo mais, e ele, junto com a esposa, tinha amizade com um casal de amigos, que é esse tal de Jefão aí, o Johnsons, principalmente a vez que ele foi lá no Redcast, ele contou que os quatro saíam direto pra balada, sempre fazia churrasco lá também na casa do Johnsons, onde tinha até uma piscina que o pessoal ia lá pra curtir, e a pergunta que fica é a seguinte, senhores, qual é a chance disso dar certo? Pra que um cara casado vai ficar levando outros machos pra dentro da casa dele, principalmente levando em conta que o pobre louco, por ter esse jeito meio infantil dele, poderia facilmente ser feito de otário a qualquer momento. E não é que foi exatamente isso que aconteceu? Em determinado momento, o Johnsons perdeu a esposa pra esse amigo dele e não foi só uma relaçãozinha casual não. A esposa do Johnsons deixou ele e o cara foi lá morar na casa que era do pobre louco, começou a andar com o carro que ele tinha deixado para a esposa, ou seja, parece que o pessoal não tinha muita consideração pelo Johnsons, né, senhores? Pelo que a gente tá vendo. E chegou num determinado momento que não deu certo, o cara deu o ghost na ex-esposa do pobre Johnsons e pouquíssimo tempo depois eles voltaram. E esse é o motivo que fez o pobre louco virar meio que motivo de piada aí entre a rapaziada. Pode ver que nem ele mesmo se leva a sério e essa é uma excelente estratégia. Se o pobre louco fosse querer exigir explicações toda vez que alguém fizesse uma zoeira com ele, porque ele voltou com a esposa que traiu ele com o melhor amigo, ele só ia se estressar à toa. E pra ele é muito mais fácil mesmo levar na zoeira quando alguém falar alguma coisa, que ele voltou pra esposa, e também teve esse negócio aí do cara desafiar ele pra sair na porrada, porque o próprio pobre louco sabe que não tem como justificar racionalmente essa decisão dele. Eu acho que até hoje ele não gravou nenhum vídeo oficial falando que voltou pra esposa, que o que ela fez no passado não interessa. O que ele fez foi diferente. Ele convidou ela pra gravar alguns vídeos lá na rede social dele. No começo ele falou que tudo não passava de uma grande amizade que os dois tinham, até porque ela é a mãe do filho dele e pelo que ele disse, ela estava até passando por necessidades financeiras e o Johnsons logo em seguida já foi morar com ela de novo, sempre justificando que é por causa do menino, que ele não quer
quer ficar longe do filho dele e essa é a desculpa que todo cara que é traído e quer voltar pra ex-esposa usa. E apesar dele não ser tão conhecido entre outras bolhas sem ser da maromba, mas eu posso garantir que o Johnsons é muito bem sucedido, inclusive quando ele foi dar uma entrevista lá no Redcast, que foi bem na época onde ele foi traído miseravelmente, ele contou lá que tinha colocado silicone recentemente na esposa antes dela trair ele chegou a dar uma loja pra ela trabalhar, iPhone novo e tudo mais, e tudo isso não adiantou absolutamente nada. Agora imagina só, você ser um cara conhecido, todo mundo sabe aí da sua história, na época da traição, além do Redcast, ele foi em vários outros podcasts aí falar pra todo mundo que a esposa tinha ficado com o melhor amigo dele e agora que ele voltou pra ela, ele decidiu usar essa estratégia aí de dar uma de abestado. E o pobre louco nunca foi um cara sério, daquele que conversa normalmente. Ele sempre foi uma pessoa ligeiramente abestada mesmo, esse é o natural dele, tanto que se você for ver a entrevista lá no Redcast, ele não fica falando, gritando desse jeito igual a gente acabou de ver aí. Ele só abobou de vez mesmo, depois que ele voltou pra ex-esposa e talvez ele tenha pensado assim, bom, eu vou continuar gravando vídeo pra internet, mas se eu ficar me levando a sério demais, o pessoal vai começar a pesar na minha, até porque a galera gosta de tirar sarro quando o cara é traído e resolve voltar pra ex-esposa, e como o pobre louco queria de qualquer jeito voltar pra ex-esposa, ele adotou essa estratégia de ser como se fosse o tiririca da maromba. Oi, vida, chegou mensagem pra você aqui. Carlão? Oxê, que porra é essa? Carlão 22CM. Oi, princesa, mandei R$500 pra você ontem. Manda 200 pro corno do seu namorado e com o restante faz unha, marquinha de biquíni e cabelo. Quero te ver. Ué, mano, que fita é essa, mano? Na moral. Ô, Carlão, que fita é essa daí, mano? Você é louco? Que brisa é essa? Ela não me deu esses 200 conto não, mano. Solta a mão aí, pai. Se você for olhar os conteúdos que ele produz lá com a esposa na rede social dele, é sempre nessa linha. Ele junto com a esposa fazendo o papel de abestado, o que pra ele não deve ser uma coisa muito difícil. Ele tem o jeitão mesmo, meio brincalhão e tudo, e esse negócio de um influencer desafiar o outro pra luta de boxe, geralmente dá dinheiro pras duas partes, e o ex-Ricardão pensou, bom, por que não? Eu já fiquei com a esposa dele até enjoar, até morei na casa desse cara. E mesmo assim, quando ele vai dar entrevista, ele não demonstra nenhum tipo de insatisfação, então eu vou convidar ele pra uma luta, e independente do resultado, os dois vão ganhar dinheiro. Só que o problema é que provavelmente o pobre louco vai perder essa luta porque ele já lutou recentemente e deu pra ver que ele nem treina boxe, e aceitar uma luta com esse ex-amigo dele e perder igual ele perdeu da outra vez, aí já é muita humilhação, né? Eu acho que quem tá precisando de dinheiro mesmo é o ex-amigo dele, que não é tão conhecido quanto o pobre Johnsons, e é por isso que ele tá arregando desse jeito. E apesar de eu não acompanhar tanto o conteúdo dele, mas pelo que eu vejo, ele parece ser um cara bacana, de coração bom, uma pessoa do bem, e talvez seja exatamente por isso que ele tenha sido feito de otário, tanto pela ex-esposa, que agora é esposa de novo, tanto pelo melhor amigo dele. E isso é que dá quando o cara casado resolve ficar levando outras pessoas pra dentro da casa dele. Inclusive dá a impressão às vezes que o pobre louco tem uma mentalidade até meio infantil, se for ver. Só que depois que o homem vira adulto, se ele tiver essa mentalidade de ser bonzinho, inocente, até meio infantil em algumas partes, ele vai ser feito de otário sim, porque as pessoas vão perceber isso como uma fraqueza e vão fazer de tudo pra tirar proveito dele. Eu acho que o pobre Johnsons não tem nenhum problema psicológico que afete as suas faculdades mentais pra ele agir desse jeito completamente abestado, mas a gente percebe que 100% normal ele não é. Provavelmente ele já tinha esse jeitão meio infantil antes mesmo de conhecer a esposa, e agora que ele voltou com ela mesmo depois da traição, ele resolveu incorporar de vez esse personagem que é ser o cara que leva tudo na brincadeira, e se alguém resolve fazer alguma gozação da cara dele falando desse negócio aí, que ele voltou com ela, ele não tem outra alternativa a não ser dar uma de abestado mesmo, porque como eu falei, ele só tem duas opções: ou ele leva isso na brincadeira, dá risada, falando que o cara, além de ter ficado com a esposa dele, ainda queria dar uma surra nele na frente de todo mundo, ou então ele poderia dar uma de brabão e exigir explicações toda vez que alguém tocasse nesse assunto, mas como isso não faz parte da personalidade dele, o que sobrou do pobre Johnsons foi isso, um cara que já não se levava tão a sério antes, e agora, depois desse negócio da traição,
piorou. Que nem ele nem as outras pessoas levam ele a sério mais, e tudo isso porque o cara até chora por causa da companheira dele, senhores. Isso é saudável? Eu acho que não. Claro que isso não significa que ele tem que tratar mal a senhora lá que traiu ele pra ficar com o melhor amigo, mas não precisa voltar com ela e ainda fazer questão de gravar vídeo na internet. Ele poderia muito bem manter uma relação amigável com ela, até pelo fato deles terem filhos juntos, mas como o cara não consegue, é mais forte do que ele, eu acho que dá pra gente considerar que esse é o triste fim do pobre Johnsons. Mas como ele gosta de ficar nessa posição, quem somos nós pra criticar, né, senhores? E dito isso, eu gostaria de saber a sua opinião sobre esse assunto. Deixa aí nos comentários o que você achou do triste fim do pobre louco, e caso você tenha gostado, não esqueça de dar um like, se inscrever no canal, ativar a sinetinha das notificações, que é muito importante, e caso seja do seu interesse, considere um dia juntar-se a Chagas Trolhas Jr. Prochaska Edson Little Pistol, influenciador que virou motivo de piada depois de ter voltado pra ex-esposa que enfeitou a cabeça dele, e ainda tem que arregar uma eventual luta com o Ricardão, porque se ele apanhar na frente de todo mundo, aí que vai ficar pior ainda, desbeiçado o bolivariano emocionalmente do Santos no nosso clube de membros. Para ter acesso a vídeos exclusivos por apenas R$ 2,99. Conheça também o nosso grupo do Face, que chama Hackeando a Matrix, e caso você não tenha assistido algum desses vídeos que tá aparecendo aí na tela, eu recomendo você assistir a eles. E muito obrigado por ter chegado até o final. Valeu!